tarde, irmãos. Meu nome é Ronaldo, sou membro da primeira Igreja Batista aqui em Monte Brasil e estamos dando sequência a estudos a respeito de oração. Então, nesse segundo estudo que vamos fazer, nós vamos falar sobre Jó, o grande homem na fé e um dos grandes homens na fé, né? E a maneira do relacionamento que Jó tinha com Deus, através da oração. Para a gente ter ideia dessas pessoas que tinham contato com Deus, né? Não é à toa que eles foram lembrados e colocados na Bíblia para que nós tivéssemos conhecimento, né, dos grandes feitos que eles realizaram através da sua fé, né? E a oração, porque Deus, na época, se relacionava diretamente com eles. Deus tinha uma intimidade com essas pessoas, eram homens que tinham intimidade com Deus. Então eles podiam, de certa forma, conversar diretamente, sem intermediário, né? Até aí, Deus falava diretamente com eles. E Jó foi uma pessoa diferenciada, uma pessoa íntegra aos olhos de Deus, né? Então nós vamos ver um pouquinho desse relacionamento. As lições posteriores, elas vão trazer também exemplo de outros grandes homens da fé, né? E orações que eles faziam com Deus, né? Então, traz a história também de Abraão, sua súplica pelos ímpios, né? Jacó, Moisés, intercedendo pelo povo que estava em cativeiro, Abacuque, Salomão, um homem de oração objetiva, né? Que ele não procurou grandeza, mas Deus o colocou na grandeza, né? Deus, ele soube escolher entre sabedoria e riqueza, ele escolheu sabedoria. E Deus lhe deu tanto sabedoria como riqueza, né? Considerado um dos homens mais sábios e ricos da época. Elias também, sua oração de fé, Neemias, profetas, todos os profetas, né? Quase todos. Jeremias, seus diálogos com Deus, né? Zacarias também, as orações de agradecimento pelo filho. Maria, oração de louvor. Paulo, aos joelhos, mais recente, né? Paulo também, de joelhos em favor dos crentes, né? Intercedendo pelos lugares das suas viagens, quando ele ia, né? E através de orações e de cartas que ele mandava para estimular os crentes, né? E as próprias orações de Jesus, né? Suas últimas orações. Para a gente falar de Jó, precisaria saber um pouquinho também da vida dele, né? Quem era Jó? Então nós vamos ler aqui na Palavra de Deus, no comecinho do livro de Jó. Abra suas Bíblias em Jó, capítulo 1, no início do livro. Vamos ver o que a Palavra de Deus fala. Inicia assim a Palavra de Deus: a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele teve filhos e filhas, teve 7 filhos
e 3 filhas. Aí fala, a partir do versículo 3, os bens que ele tinha, né? Então ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que ele era o homem mais rico de todos no Oriente, ou do Oriente. E fala também, esses filhos, eles se visitavam. Eles, apesar de existir 3 mulheres, mas toda vez que fazia um encontro na casa de um deles, eles convidavam as irmãs também, e todos participavam. E Jó obedecia a sua rotina de servir a Deus, né? E de se lembrar de Deus, né? Então, no versículo 5 fala assim: passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Então, Jó era preocupado com os filhos também, para que eles não se perdessem na relação de santificação com Deus. Ele se preocupava com a família também, né? Então fala que Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Então aí um pai, né, zeloso, se preocupava também com a vida espiritual de seus filhos, né? Mas houve um momento em que houve um encontro aí, né? Um encontro de Deus, né? Que fala que os filhos de Deus, e uma explicação fala os anjos, né? Vieram apresentar-se diante de Deus. E Satanás também veio com eles. É esquisito, né, esse encontro de Satanás com os anjos, ou com os filhos de Deus, né? E Satanás também veio. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí na terra não há ninguém como ele. Disse Deus falando. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Aí já Satanás querendo pôr um empecilho aí, né? Querendo pôr uma mãozinha dele. Por acaso tu não os tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens e se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toque em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder. Satanás domina a terra, né? Aqui na terra é ele que domina, por enquanto. Apenas não estenda a sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, havia esse homem que Deus acompanhava de perto, né? E Satanás quis provar para Deus: não, ele é um ser comum, por que você não prova ele, né? Dá uma provinha para ele, tira as coisas dele, para ver se ele não vai blasfemar contra você. E aí começou a história e o sofrimento de Jó, né? Nós vamos ver no decorrer da lição no que se refere à oração.
Eles tinham, para se colocar em comunicação com Deus, eles tinham um ritual de purificação e orientação para entrar na presença de Deus. Não era simplesmente se virar e, ó Deus, me dá isso, me dá aquilo, faça isso por mim. Eles tinham um ritual. E esse ritual era ordenado pelo próprio Deus. Vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui em Levítico, no capítulo 16, tem algumas orientações que Deus, falando com Moisés na época, né, ele deixou para Arão, seu irmão, né? E isso aqui não era diferente dali para frente. Eles tinham um ritual. Para você se chegar na presença de Deus, você tinha que ter um certo respeito e uma certa consideração, separando as coisas e considerando Deus como supremo, como alguém superior a eles. Então não podia ser uma oração de quem está falando com um amigo assim, né? Olha aqui o que Deus fala em Levítico, capítulo 16, no versículo 2. Né? O Senhor disse a Moisés: dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Eu falei na aula anterior, se os irmãos não viram, eu vou repetir rapidamente. Havia na tenda, no tabernáculo, um lugar reservado, chamava-se Santíssimo, né? Um lugar separado, que o sacerdote, somente ele, às vezes uma vez por ano, ele entrava nesse lugar, que era separado por uma cortina, um véu, alguma coisa assim, porque Deus não permitia que todos tivessem acesso ali. Só o sacerdote, orientado, uma vez por ano, e ali ele entrava para receber as orientações de Deus para o povo, né? E era feito com uma certa rotina, como eu estou lendo aqui, que Moisés mandou para Moisés fazer, né? E quando Jesus morreu, dizem que houve um abalo na cidade, trovões, tremores, e o véu do templo se rompeu. Isso não foi uma coisa casual, né? Uma coisa que poderia ter acontecido em qualquer tempestade, não. Foi uma coisa já determinada. Por quê? Esse rompimento do véu, como se fosse uma cortina, se rasgou de cima a baixo. Ele permitiu a entrada a qualquer pessoa, né? Ficou devassado esse lugar, que seria o Santíssimo. Mas o que representava esse véu? Seria o corpo de Cristo. E você podia ter livre acesso à presença de Deus através desse ato, né? Então, quando Jesus morreu, a simbologia é essa, que nós tivéssemos livre acesso a Deus, não precisaríamos mais do sacerdote esperar um ano para ir lá saber o que Deus queria me falar, ou o que eu queria falar para Deus. Ele levava os problemas também para Deus, né, do povo de Israel. Então foi esse o significado.
E existia um ritual, esse ritual que eu estou lendo para vocês. Então ele mandava, tinha toda uma rotina, que ele levava um bezerro para simbolizar alguma coisa, o outro ele tinha que oferecer depois para outra ocasião. Então tinha uma simbologia e isso aí era respeitado no contato com Deus. Tudo isso se acabou com a morte de Jesus, né? Então esse ritual era necessário para a gente respeitar a posição de Deus, o Altíssimo. Nós devemos ter sim intimidade com Deus, mas não uma coisa casual e simples. Então, nós precisamos nos libertar tudo que é impureza para chegarmos na presença de Deus, né? Então esse ritual continua existindo de uma outra forma, na sua purificação, para que você possa entrar na presença de Deus. 2 fatores, sinceridade e fé, são fatores decisivos para se conquistar o favor de Deus. E o que há de melhor na oração é a possibilidade de conhecermos verdadeiramente o Deus a quem dirigimos nossas orações. Então nós precisamos ter essa intimidade. E a vantagem qual é? É a gente chegar na presença de Deus da melhor maneira possível, com o respeito devido, né? Então, quando a gente fala em oração, a gente, poxa, mas aí, então como é que, toda vez que eu tiver que me dirigir a Deus, eu vou ter que fazer um cerimonial? Não. Ele te liberta disso, desde que em você esteja respeitando algumas coisas, né? A sua fé, em primeiro lugar, e a sua sinceridade. Então Deus conhece o teu coração, sabe que você só vai poder estar na presença dele se você estiver em igualdade de condições com ele, que é Espírito. Ele mesmo falou, em Espírito e em verdade. Se você estiver em Espírito, que Deus é Espírito, e em verdade, que Deus é verdade, você pode se colocar na presença de Deus. Então, às vezes, nós pensamos assim, então a minha oração é banal. Cada vez que eu oro na igreja ou em qualquer lugar, se eu não fizer esses comprometimentos, esses rituais aí, eu não vou chegar. Não. Se você estiver sendo sincero, se você está com a fé que você tem, você chega, ele conhece o teu coração, ele sabe que você vai chegar na presença dele. Então, alguns procedimentos. Para você ter proximidade, que fala, só haverá proximidade quando houver intimidade. Então, para a gente se aproximar, quando você precisa ter intimidade com Deus. Como é que eu conquisto essa intimidade? Num critério de espiritualidade, como é que nós podemos enquadrar Jó? Voltando a Jó. Jó era um homem, e segundo o próprio Deus falou que era um homem puro, um homem temente a Deus, que fugia da maldade. Então, no critério de espiritualidade, ele estaria num patamar elevado, né? Pela sua íntima comunhão que ele tinha com Deus. Ele conversava com Deus, Deus o escutava e Deus conhecia Jó, né? A intimidade não desobriga a reverência. Então, voltando à reverência, nós podemos que eu seja íntimo, mas eu não posso faltar com a reverência.
Às vezes a gente, não querendo condenar nem censurar ninguém, mas às vezes você está num culto a Deus, ou você vê um culto, às vezes você não está no culto, você presencia através de um vídeo, alguma coisa, e há muito mais barulho do que reverência. Será que Deus está se agradando disso? Será que você está chegando ao coração de Deus? Porque qual é o motivo do culto a Deus? É reverência, né? A igreja de Deus é um lugar que você precisa ter reverência. Porque senão você não consegue chegar, eu estou falando, a intimidade com Deus. Sem reverência não há culto. Não há culto. E Jó, até ele se permitiu fazer um confronto a Deus, a sua perplexidade pelas coisas que estavam acontecendo com ele. Olha só a intimidade que ele chegou a ter com Deus, que em determinado momento da sua vida ele já estava acometido de vários tipos de doença. Começou ele perdendo tudo que ele tinha. Satanás fez tudo direitinho com ele. Ele perdeu família, perdeu os bens todos. Aí depois vieram chagas, doenças, úlceras, cânceres, da cabeça aos pés. E ele, em momento algum, ele blasfemava. Ele chegava a limpar a cabeça, os tumores, com cacos de vidro. A Bíblia fala, limpava, tanta dor que ele sentia, né? Mas em momento algum ele blasfemava contra Deus. O que ele fazia? Ele agradecia. Ele, em um momento, ele confrontou a Deus. Vamos ver aqui em Jó. Olha aqui, um trecho que fala da enfermidade de Jó. Eu fui até um ponto, estou voltando aqui à situação de Jó perante Deus, né? Então, depois dele ser acometido de diversas doenças, né? Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Acabei de falar, né? Então sua mulher disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher dele, é o conselhinho da mulher dele. Ela achava que o melhor para ele era morrer, do jeito que ele estava, né? Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Mesmo assim, eu acabei de falar, ele não pecou com todo esse sofrimento. O livro de Jó, ele vai mencionando todas essas passagens de Jó, né? Ele recebe depois a presença de uns amigos, umas pessoas próximas a ele, que o aconselham a buscar a Deus, né? Ele faz uma exortação a Jó. Ele diz assim: se fosse o meu caso, eu buscaria a Deus e lhe entregaria a minha causa. Ele já se dando por perdido, né? Para Jó, né? Falou: acho que teu caso não tem jeito. Se eu fosse você, eu entregava o espírito aí para Deus. E vai andando a história assim, dessa forma, e ele sofrendo.
Jó estava considerando como se fosse talvez uma correção com ele do que estava se passando, né? Então, no versículo 17 do capítulo 5, diz assim: as bênçãos da disciplina. Versículo 17 diz: feliz é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso, no caso Deus. Então fala: pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome ele te livrará da morte, e na guerra te livrará do poder da espada. E Jó, encontrando uma posição de Deus, acalentando ele naquela doença, e ele chega até a se justificar, né? Em momento algum só um momento que ele se confrontou com Deus, né? Estou procurando ler assim e passando as partes principais, né, que Jó vai tendo na sua vida. Mas o importante é a gente atentar para os tipos de contatos que ele fazia a Deus, né? Então nós estamos falando, como Jó, para nós também, intimidade nós precisamos ter com Deus através da fé e reverência. A intimidade não justifica a informalidade. Então, por mais íntimo que nós sejamos de Deus, nós não podemos ter um tratamento de vulgar com Deus, né? Muitos chegam aí e falam: oh, amigão Deus. Tem coisas que eu nem gostaria de falar, porque às vezes pensa que a gente está criticando alguma religião, né? Mas alguns atos são desprovidos de respeito, eu acho, né? De reverência com Deus. Essa coisa de palmas para Jesus, eu acho que perde a reverência, né? Todos falando ao mesmo tempo, aquela zoeira, isso aí perde a reverência. Se você estiver, às vezes, querendo se sintonizar, né, com Deus e Espírito, aí vem aqui do teu lado uma barulheira, gente falando um monte de coisa estranha para você, você perde o foco, né? Você perde o foco. É isso que Deus fala. A reverência, a gente não pode confundir com coisa santa, com coisa apropriada, né? Se você, a reverência com Deus é uma coisa séria. A gente não pode perder essa reverência. Devemos tratar a Deus com o respeito que merece, não informal. Aí ele fala que nós temos que ser formais nessa hora. Na reverência com Deus, temos que ter uma formalidade, né? Não deixar a coisa descampar, não, porque isso aí não vai passar daqui, viu? Se você estiver fazendo um contato com Deus, essa falta do ritual aí, sua oração não sobe. Não sobe mesmo aos ouvidos de Deus, né? No segundo ponto, então nós falamos no primeiro, só haverá proximidade quando houver intimidade. Então precisamos dessa intimidade. No segundo ponto, só haverá grandeza quando houver humildade. Toda arrogância do injusto não chega jamais a Deus. Você tem que ser humilde, se colocar na sua posição, na sua humildade, para que Deus possa te abrir o caminho para chegar a Ele, né? Aí nós podemos perguntar: poxa, mas
esse Jó era tão santo assim, correto, que Deus deixou que isso acontecesse com ele, né? E também estranha essa conversa de Deus com Satanás, né? Então, o importante é a gente saber que Deus perguntou a Jó: onde você estava? Onde eu firmei os fundamentos da terra, quando eu fiz o mundo, né? Conta-me se tens entendimento disso. Quem me fixou as medidas, se é que o sabes? Quem mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Então Deus deu uma... quem é você, né? Você está me contrastando? Quem é você? Como é que você estava quando eu fiz o mundo? Né? Aí acabou com o Jó, né? Aí tem um versículo que fala da humildade, né? Está em 1 Pedro 5,5. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5,5. Então ele fala que um ponto importante é a nossa humildade, que nós temos que nos cingir dessa humildade para que Deus conceda a sua graça. Se você for soberbo, se você tiver um narizinho alto, não vai chegar na presença de Deus. Então precisa humildade. Então fala o item: só haverá grandeza quando houver humildade. Um outro item só haverá favor quando houver temor. Quando Deus se manifestou, nada mais se restou a Jó, senão calar-se ante a majestade e soberania de Deus. Reconhecimento da soberania de Deus acima de tudo. Na reverência e em tudo que deve ser levado a Ele, né? Não uma pessoa qualquer. Tão pequeno que era, que mais ele poderia falar? Mas Jó precisava falar. Ainda que gaguejasse, tremesse a fala, palavras desconexas, Jó precisava falar. E ele havia visto Deus face a face, desse redemoinho, né? Ele havia experimentado a estonteante presença do Altíssimo, do Deus Altíssimo, e ouvido sua sublime voz. Por isso, ele sentia a incômoda necessidade de exaltar a Deus e adorá-lo, bendizê-lo, como jamais havia feito antes. Ao mesmo tempo, tinha a necessidade dele confessar a sua condição pecaminosa, sua condição humana, tantas vezes negada perante seus inquisidores. São essas pessoas que se aproximaram de Jó e presenciaram o seu sofrimento. Ele fala em Jó 42,6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu, se abominou pelos pecados dele, em vez de ficar contrastando com Deus, né? Então fala: quem se humilha arrependido perante Deus
não deve fazer isso buscando algum favor, com algum interesse, né? Mas em atitude de louvor e de adoração. Em 2 Crônicas, tem um verso que agora está sendo bem divulgado, né, pelo povo, generalizando a situação da pandemia, né, que, na verdade, chega ao foco da questão, né, que é a separação dos homens de Deus, né. A gente começa a se questionar por que isso tudo está acontecendo, né. Também acontecia no passado, né. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: